Olá pessoal, tudo bem? Nossa, é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje para fazer mais um lançamento da Fato Básico, a coleção de verão 27, a coleção que se chama Brise. O verão por si só já é uma delícia, já é maravilhoso, é leve, é alegre e essa coleção vem com toda essa energia. Uma coleção que foi muito bem estruturada, equilibrada entre linhas e produtos. Uma coleção super versátil, que vai atender as mulheres em todas as ocasiões dessa temporada, do final do ano. E principalmente, muito antenada com a situação do mercado atual. A gente trabalhou muito forte essa questão de produtos versáteis que despertem o desejo da nossa cliente, que encha os olhos, mas que ele tenha esse giro, que tenha um custo-benefício. Então a gente está tendo muito sucesso, a gente vem numa crescente e o verão vem para enaltecer ainda mais esse momento da Fato Básico. É uma alegria estar aqui com vocês hoje e a gente vai apresentar bem agora as nossas linhas, as nossas inspirações, mas vamos começar um pouquinho então falando sobre a nossa campanha e a nossa inspiração. Então, como eu falei para vocês, essa é a coleção Brise e vou passar para vocês agora o nosso fashion film. É isso aí, pessoal, essa vibe, essa energia do mar, essa brisa do verão é o que a gente transmite nessa coleção. Então vamos conhecer um pouquinho sobre as imagens, como eu falei para vocês. O verão, ele vem com muita relevância, é uma coleção super completa e a gente para isso fez uma campanha também maravilhosa para ilustrar e comunicar essa temporada com muita beleza e muito encantamento. Então vamos conhecer um pouquinho sobre as nossas fotos da campanha de verão. Então aqui a gente tem, trazendo bem essa estética do verão, a fluidez, trouxemos então as rendas, esse comportamento feminino, a gente vai entender também a relevância da linha voltada para ocasiões especiais do final do ano, então a gente trouxe esse entardecer também na nossa coleção, enaltecendo ainda mais essa linha de produtos, pensando no final do ano, Natal, Réveillon, então a gente tem bem forte isso na nossa coleção, além de todo o tropical e a leveza que a gente trabalha no nosso casual. Então aqui a gente trabalha com a fluidez, as listras, que depois as estilistas vão contar para vocês a importância dessa padronagem. São imagens super elegantes que comunicam tanto esse nosso DNA casual chique, a nossa versatilidade, quanto essa temporada mais leve e mais alegre que é o verão. Então a gente traz imagens super bonitas, que transmite uma sensação muito positiva e a gente vai conseguir explorar isso tanto nas nossas redes sociais, tanto nos nossos pontos de venda. Então ainda mais, mostrando para vocês o quanto essa coleção está maravilhosa e vocês vão ter muitas oportunidades. Falando em coleção, então, a gente conheceu um pouco como é que vai ser a nossa comunicação e a nossa inspiração Brise, como é que constitui a nossa coleção de verão. Como vocês já sabem, a gente trabalha bem forte as linhas de produto, então a gente tem nessa coleção 7 linhas de produto. Então uma coleção super completa, sempre buscando estar presente em todos os momentos da nossa cliente, da nossa mulher Fato Básico e cada vez mais a gente vem se intensificando e se especializando nisso. Então a gente trabalha com, como eu falei, 7 linhas de produto. Então ali a gente tem o Essence, que é a essência da marca mesmo, então é o nosso casual chique, é o nosso DNA versátil, ou seja, aquela peça que tem uma alfaiataria, tem uma modelagem bacana e ela transita em diversas ocasiões, atende tanto o dia a dia, quanto o trabalho, quanto um aniversário, uma ocasião mais elegante. Complementando essa linha, a gente trabalha com o Fresh,
então que a gente sempre fala, no verão ele vem ainda mais com essa pegada resort, com texturas e acabamentos diferenciados, então mais nobres. Então o Fresh ele vem realmente para enriquecer ainda mais a nossa linha do casual. Como eu comentei anteriormente, a gente trabalha também pensando para o final do ano, então a linha Intense no verão é muito importante. Ela vem para atender, né, aquele mix de produto que o lojista vai precisar para Natal, para Réveillon, para formaturas. Então o Intense nessa temporada é sempre muito importante. A linha do denim, que não se dispensa comentários, o jeans está muito em alta, está crescendo cada vez mais e na Fato Básico é isso que está acontecendo. Então a gente está tendo uma consolidação cada vez maior sobre o nosso mix do denim. Então no verão ele também vem super importante, não só como uma necessidade de produto, mas como um desejo também. Então o jeans ele está trazendo esse posicionamento dentro do mercado de moda. Outra linha que é super importante, que também tem um espaço relevante na linha, é o lounge, pensando nesse momento mais relax do final do ano, férias, então o lounge ele acrescenta ainda mais esse mix. O beach, que perfeito, né? A gente também tem uma consolidação super bacana dentro do ponto de venda. Então a moda praia ela harmoniza totalmente com a nossa coleção total, né? E o beach ele vem, com essa pegada elegante. E então ele é muito importante para a marca e a gente vai trabalhar bem forte ele no verão também. E por fim, a linha Sport, que é a nossa segunda coleção, e foi assim, a Amanda depois vai contar para vocês, mas foi um sucesso esse nosso lançamento no primavera, e agora no verão ela vem ainda mais, expressiva, então a gente aprendendo, tendo alguns novos conhecimentos, a linha do esporte ela vem cada vez mais antenada e para atender realmente esse universo da mulher Fato Básico, né? Então a gente trabalha muito forte o dia, a noite, aquele momento de relax, e agora o esporte ele vem para trazer esse bem-estar e fechar ainda mais esse momento da mulher Fato Básico. Falando então em tamanho de coleção, como eu falei, a gente está presente em todos os momentos. E essa coleção de verão, ela também tem uma relevância super grande, Então ela não é uma coleção de complemento, e sim ela é uma coleção independente, que tem poder, de consumo. Então a gente trabalha com uma coleção robusta de 300 peças. Dentro dessa coleção, então, ela é dividida em 3 linhas. Então no Essence, a gente vai trabalhar com 100 referências. No Fresh, a gente tem 30 referências, como eu falei, o Fresh ele vem para somar, fazer um complemento dentro da linha do casual chique, então ele traz detalhes especiais, então ele também tem uma relevância e completa ainda mais esse mix do casual. O Intense, 19 referências, então são, como a gente já conhece, a Fato Básico ela tem muito forte a questão da elegância. Então as peças do Essence, elas transitam também, para coquetéis, para ocasiões especiais. Mas o Intense, ele vem para realmente ser focado na linha noite, Então ele tem um toque de ousadia, então esse mix ele vem para completar e atender essa ocasião especial. O Lounge, 40 referências, então ele compõe esse universo das malhas e das peças mais confortáveis. O Denim, com 26 referências, então é um mix mais enxuto, porém ele tem uma expressão na questão das tendências, do design, da modelagem, então é um mix super importante para a gente trabalhar dentro do ponto de venda. A moda praia, que é o beach, então relevante, com 52 referências. Ali a gente tem biquínis, maiôs e toda a parte de saídas, que contemplam tanto camisas quanto shorts e calças. E o esporte, como eu comentei com vocês, nossa segunda coleção, super sucesso, mantivemos um número parecido do primavera, com 34 referências. Então, como a gente pode ver, é uma coleção super completa, que tem essa pegada, essa relevância dentro do mercado. E agora, contextualizando bem esse momento para vocês, tamanho de coleção, a nossa inspiração e a vibe que a gente quer transmitir da brisa, o Breeze, a gente vai falar linha por linha e vamos conhecer um pouquinho sobre as nossas inspirações e tendências. Mas vamos começar então falando agora sobre a linha do Intense.
Então vamos começar apresentando a linha do Intense hoje. A gente sempre fala, né, sobre o Essence, que realmente é a essência da marca, é o nosso DNA. Só que na temporada de verão, o Intense tem uma importância, né, muito grande, porque ele atende esses momentos realmente de final do ano. É isso que o lojista precisa também para ter no mix da loja dele, né? Então, uma peça diferenciada. E nessa linha do Intense, a gente uniu esses dois pontos, né? A diferenciação, mas sempre pensando nesse lado versátil. Então não é uma peça que tem validade, realmente é uma peça de guarda-roupa. Isso é um ponto muito positivo a nível de mercado, porque não vai causar aquela insegurança na hora de apostar nesse mix. Ah, isso aqui não vai girar. Muito pelo contrário, são peças super elegantes, femininas, que trazem esse apelo das ocasiões especiais, mas sempre, né, tendo o lado comercial, pensando na nossa mulher, pensando realmente em trazer essa elegância. Então o Intense, ele tá incrível e a gente vai conhecer agora um pouquinho essa vibe também dessa linha. Essa é a energia que a gente quer transmitir no Intense, como eu falei para vocês. É uma linha que atende esse momento super especial do final do ano, já dá vontade de estar em dezembro, inclusive, né? Mas é uma linha também que está super comercial, atendendo bem, né, as características, os desejos da mulher fato básico. Então a gente trabalha muito forte vários detalhes, pensando também em tendência e modernidade, né? Então, falando em inspiração, quais foram as inspirações para desenvolver essa linha Intense, né? Então, primeiramente, as cores, né? As cores são muito importantes para a gente transmitir essa necessidade. Então, a gente trabalhou forte os vermelhos, pensando no Natal, verdes, o branco e o off-white, além do preto, que é um clássico, né? Pensando em ocasiões mais noturnas e especiais. Então, a gente transita muito entre as cores, assim, pensando realmente para as ocasiões que a gente vai precisar para o final do ano. Além disso, falando em matéria-prima, então é muito importante os drapeados, as malhas, né? As malhas com esse toque geladinho de poliamida que a gente tem trabalhado no primavera e agora no verão ela tem ainda mais intensidade. E também a fluidez, né? Então as inspirações vieram através desses detalhes, vieram através da feminilidade, um toque de sensualidade. Essa união desses detalhes fazem uma coleção super linda e elegante. Aqui a gente fala um pouquinho então sobre quais são, né, as inspirações pontuais e as tendências. O primeiro deles é a fluidez, como eu comentei, então ela vem dessa inspiração mais de verão, mais leve, de movimento. A fluidez ela possibilita também uma feminilidade e um frescor, né? Então a gente trabalha aqui com o petit tramé, que é uma base super fluida. E como eu comentei com vocês, a relevância das cores, né? Então o vermelho muito presente por conta do Natal. Então a gente sabe que a gente se permite, né, fazer um look especial para essa noite. Então a gente oferece essa opção. E também, ao mesmo tempo, peças que elas não são somente para essa data. A gente consegue trazer ela outras vezes no nosso guarda-roupa. E o off-white e o branco, que são realmente cores importantes, pensando para Réveillon, final do ano. Então a fluidez ela traz tanto essa elegância de movimento e as cores que trazem essa atmosfera de final do ano. Outra tendência, então, que a gente explorou muito forte, né, é a questão da malha jersey, que como eu comentei com vocês, né, a importância das malhas com esse toque geladinho. Então, a malha jersey, ela tá muito forte na tendência, né, então ela é realmente um desejo. A gente explora os drapeados, os decotes, os detalhes de aviamento. Então, aqui a gente tem muito bem presente, né, a questão dos metais, um toque de sensualidade. Então, aqui a gente traz uma silhueta nova. Enquanto na fluidez é aquele volume mais fluido, babados, aqui na malha jersey a gente tem um shape mais justo, mais sensual, que é perfeito para uma mulher, né, mais jovem, para usar em ocasiões especiais. Então também é uma frente que a gente equilibra, né? A gente tem a fluidez e também tem a sensualidade. E sempre, né, levando a nossa elegância em primeiro ponto.
E por fim, outra questão muito importante, né, outra tendência muito relevante na temporada, não só para a linha noite, mas também em todas as ocasiões, são as rendas, né? Então a renda é desejo absoluto quando a gente fala realmente em textura, tecidos diferenciados. No momento da moda agora, as rendas assim, ó, estão com tudo. Então a gente trouxe a renda em shapes modernos também. Então até aqui eu estou usando um look que é super legal da temporada, que é essa ideia das blusas fluídas, né, com os babados e a calça aladim, na renda. Então a renda ela vem trazendo realmente essa ideia da modernidade e também um tecido mais nobre, né? Então aqui a gente trabalha essa diferença de modelagens, então a gente tem a calça aladim, tem a t-shirt para combinar também, temos o macacão, que é uma peça mais nobre, que enche os olhos, e a renda ela vem tanto nessa cor mais natural, quanto no preto, né? E também trabalhamos com saias, vestidos, a versão do vestido de um ombro só e a versão do vestido de alça. Então a gente sempre tem um mix super completo para harmonizar essa família. Então como a gente consegue identificar, né? A nossa linha intensa ela tá bem abrangente, então a gente tem a fluidez, tem a malha e tem essa modernidade da renda e a gente compõe um mix bem rico e diferenciado para essa temporada. E da linha Intense, que eu fiz questão de abrir aqui para vocês, seria isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Essence. Oi pessoal, eu sou a Nina e eu tô aqui então para mostrar para vocês a nossa coleção e principalmente começar com a linha do Essence. A nossa linha Essence é a nossa maior linha na marca, né, nessa coleção, e é onde a gente explora o nosso DNA da nossa mulher, do casual chique. Então é onde a gente vai trabalhar as nossas alfaiatarias, os nossos principais tecidos, os nossos tecidos de linha, sempre atualizando e trazendo novidades, mas é onde a gente explora bem esse lado do DNA feminino e elegante da Fato Básico. Então, aqui a gente vai começar falando sobre as nossas inspirações. Quais foram as principais inspirações para a linha Essence? Para essa coleção, a gente trouxe duas grandes inspirações. Esse primeiro painel que vocês estão vendo é a nossa inspiração marítima, que é onde a gente vai trabalhar as cores, o marinho, o off-white, é onde a gente explora essa questão da alfaiataria, dos linhos, e a gente traz cores fortes como pontos de luz. Então aqui a gente também vai trazer o azul cobalto, alguns pontos de vermelho, é onde a gente vai trabalhar também essa questão dos bordados, de bordado cordonê, de bordados especiais. E aqui é como a gente, esse é o nosso painel, né, de inspiração. E aqui é como a gente trabalha ele na nossa coleção. Então esses já são todos produtos que vocês vão ver na nossa linha Essence e extremamente coordenados com essa inspiração marítima. Então onde a gente trabalha essa ideia dos marinhos, de uma fluidez, dos tons azuis mais claros, às vezes mais escuros, os off-white também, trazendo também um link lá com a linha noite, que a Rê já falou com vocês sobre essa questão do Réveillon e do verão e de construir toda essa atmosfera de verão linkado ao nosso DNA. E a nossa outra grande inspiração é a nossa inspiração natural, que é onde a gente traz os tons terrosos nos tecidos, então os tons naturais, os tons de marrom, os tons de verde, as listras e também os detalhes botânicos, que são as nossas estampas de coqueiro, estampas florais e os tecidos naturais. Então os nossos linhos a gente também traz aqui, as nossas alfaiatarias, mas elas sempre trazendo, remetendo a essa questão do natural, da leveza, às vezes até do rústico. Essa é a nossa inspiração e aqui é como a gente trabalha ela na coleção. Então vocês vão ver, vocês vão ter acesso, né, a conjuntos de alfaiataria, mais em tecidos mais terrosos, em tecidos mais leves, os nossos tons de verde que a gente explora cada vez mais na nossa coleção também como uma tendência e como nosso DNA. E também um mix bem completo, né? Então vão ter vestidos, vão ter conjuntos, vestidos mais curtos, vestidos amplos e conjuntos de inúmeras formas.
Aqui a gente apresenta então a nossa cartela de cores, baseada então nessas nossas duas grandes inspirações, né, dos marítimos e dos naturais. Iniciando então com esses 4 primeiros tons, né, a gente já põe aí o off-white como uma cor principal, justamente por causa dessa questão do verão. E aí nessas primeiras 4 cores a gente explora bem essa questão dos tons pastel. Então ali tem o off-white, o aveia, o rosa dolce e o azul céu. Então ele constrói bem essa atmosfera de cores mais neutras, mais leves, para um verão mais leve. As duas cores do meio já são o castanho e o marrom, o castanho e o brown. Então a gente segue aí nessa tendência do terroso, né, que a gente já vê esse comportamento e essa tendência e essa adesão, né, do mercado também e das nossas clientes. Então a gente segue trabalhando e explorando essas cores também como um ponto bem forte. Os dois tons de verde, então aqui a gente trabalha o pistache e o verde floresta, então a gente tem o tom mais claro e temos também o tom mais escuro. E as últimas 3 cores é o marinho, que vem também dessa tendência do marítimo, o azul cobalto e o vermelho, trazendo também um ponto de luz para a coleção. Um ponto bem importante também como tendência e como novidade são os nossos tons de azul agora para essa coleção de verão. A gente percebe algumas estações já, a gente já fala sobre isso, algumas convenções também, dessa questão dos terrosos, né, dos marrons e desse comportamento bem neutro. E a gente percebe também esse movimento da volta das cores fortes. Então agora na primavera a gente fez uma breve entrada dessas cores e agora no verão a gente explora elas ainda mais. Então trazendo o tom de azul cobalto principalmente como uma grande novidade e tendência e ponto de cor. E aí, juntamente com o cobalto, para complementar, a gente explora o azul céu, né, o azul sky e o marítimo, que o marítimo também é o marinho, né? Ele vem como um novo preto. Então, até então a gente explorava bem o preto e agora a gente ainda tem o preto na coleção, mas o marinho ele vem como uma grande novidade, uma grande aposta. Então agora que eu já mostrei um pouco das nossas inspirações e da nossa cartela de cores, né, da linha Essence, eu vou falar sobre as nossas alfaiatarias, que é um ícone, né, da nossa marca e principalmente elas estão na linha Essence, então a gente explora todo esse universo da alfaiataria. Então onde a gente vai explorar ela como? Em tons mais claros, em conjuntos às vezes com blusa mais leve, com calça ou às vezes com short, parte de cima um pouquinho mais fechada. E a gente faz todo esse universo tanto no linho quanto nas alfaiatarias de poliéster com elastano. Então a gente tem um mix bem amplo, né? Tanto de produtos quanto de matéria-prima para abranger todo esse universo. As nossas alfaiatarias, elas são extremamente atemporais e democráticas e elas estão em vários momentos da vida da mulher. Então a gente também faz questão, né, de trazer esse tipo de produto e construir ele de uma forma que ela seja extremamente adaptável a vários momentos. Continuando então a questão das alfaiatarias, a gente tem o Twill Rayon. Eu trouxe ele nessa apresentação justamente num slide separado para vocês entenderem a importância e o quanto ele tem sido expressivo na nossa coleção. O Twill Rayon ele é uma base de viscose, né, com um leve rajadinho, uma textura ali no tecido e ele tem tido uma venda e uma aceitação bem expressiva na nossa coleção, então a gente explora ele cada vez mais. Ele é democrático, ele também tem essa questão da alfaiataria um pouco mais leve, então a gente explora ela muito bem no verão, né, para a gente poder fazer entregar esse produto numa estação um pouco mais quente. Tem a questão dos conjuntos e ele entrega toda essa elegância despretensiosa que faz parte do nosso DNA. Na família do Twill Rayon, a gente também traz um detalhe bem especial que a gente já trabalhou na coleção de primavera
e foi um boom de vendas, foi muito bem aceito. A gente recebeu vários elogios também das clientes, que é esse detalhe de bordados. Então a gente explora também uma base que ela já tem uma boa aceitação e agrega ainda mais valor, tanto valor do produto quanto visualmente também, né? Que são esses detalhes de bordado cordonê. Então a gente explora cada vez mais detalhes que valorizam, né, o produto, que agregam ainda mais na coleção, e a gente conseguiu fazer esse link com um tecido, uma base que a gente já tem uma boa aceitação, então vai ser um detalhe ainda mais especial. Então, como a gente falou das alfaiatarias, né, desse nosso produto um pouco mais encorpado, um pouco mais alinhado, a gente tem também, claro, no verão, essa questão da nossa leveza, a leveza sofisticada. O que é essa leveza sofisticada? São esses tecidos mais leves, mais fluidos, então é onde a gente explora essa questão dos babados, às vezes camadas, sempre, claro, valorizando, né, o shape, né, da mulher, os corpos, sempre ideias bem estratégicas para que a mulher se sinta bem, mas tenha a opção na coleção, né, comprar peças mais estruturadas, assim como peças mais leves. Então aqui a gente trabalha principalmente em dois tecidos na linha Essence, que é o tecido capri e o tecido petit tramé, e a gente explora bem essa ideia da leveza feminina, sofisticada e casual e despretensiosa. Falando então tanto da linha das alfaiatarias lá do Twill Rayon, quanto dessa família da fluidez, a gente explora também agora no verão essa ideia dos recortes de cor. Então a gente faz composições de cores mais leves, né, justamente para traduzir essa ideia, essa leveza toda do verão, e em mais de um tipo de tecido. Então a gente vai ter macacão, vai ter vestido curto, temos vestidos longos também, conjuntos, tudo isso bem adaptado também para o nosso verão e trazendo também essa novidade de produto. Outro produto que é extremamente importante na nossa coleção e a gente trabalha ele cada vez com mais força na nossa linha Essence é o tecido tule. O tule ele tem toda essa questão da praticidade, ele é democrático, ele entrega um custo-benefício muito bom, então ele vem se destacando cada vez mais, né, na nossa coleção e a gente explora ele também agora no verão. Já agora falando então das novidades, né, da linha Essence, dos tecidos novos, a gente vai apresentar para vocês também uma família de listras. Essa família de listras ela é uma base de um tecido natural, então ele é uma viscose e a gente trabalha ela em duas cores, no tom de marrom e no tom rosé dolce, que são duas cores bem complementares também, o terroso mais escuro e o rosa dolce ele vem como tom claro, como tom pastel, justamente para trabalhar e explorar essa leveza. A gente traz essa ideia como uma grande tendência, na verdade, né, das listras. Ela vai estar também presente nas outras linhas, mas aqui a gente explora justamente esse DNA da linha Essence. Então vai ter camisa, vai ter calça, conjuntos com shorts, ora peças mais amplas e ora peças mais ajustadas ao corpo. Considerando então todos esses tecidos que eu comentei com vocês e também que são bem importantes na nossa coleção, é o nosso mix de conjuntos. Nessa coleção a gente traz aí mais de 60 conjuntos, isso falando de todas as linhas, não só da linha Essence, e que eles são extremamente bem aceitos e solicitados já pelas nossas clientes e a gente trabalha então eles com força total, considerando que é um look prático, versátil, na hora da venda também a cliente vai acabar levando duas ou às vezes até três peças ali num combo só, né? Então a gente traz essa ideia dos conjuntos também nessa coleção e eu ressalto ele aqui, mas principalmente não só aqui no Essence, mas em todas as outras linhas. Falando agora das estampas da linha Essence, a gente tem duas estampas maiores e outras duas estampas localizadas. Essa primeira estampa é a nossa estampa a estampa geométrica. A gente trabalha ela nessas três cores, então é no cobalto, no floresta e no pitanga,
que é justamente remetendo à ideia da nossa cartela de cores, que eu já falei para vocês, trazer essa ideia do azul cobalto, que ele é uma grande novidade. O Floresta, ele vem como uma cor extremamente democrática, que é do nosso DNA também, e o Pitanga, ele vem como ponto de cor, complementando o cobalto e principalmente remetendo a essa ideia das festas de final de ano, para a cliente fazer um look bonito, para ela estar bem e ter uma novidade no guarda-roupa. Essa estampa, a gente trabalha ela com a ideia de positivo e negativo. No tecido plano, a gente trabalha ela com o fundo claro e a gente traz ela no tule com os tons mais escuros. Então, é exatamente a mesma tonalidade e a cliente vai poder fazer uma composição do tecido plano com o tule e fazer um look ali bem bonito e ainda brincando com essa ideia de positivo e negativo. Então, no tule a gente trabalha ela também no cobalto, no Floresta e no Pitanga, só que a versão positivo e negativo. E a nossa outra estampa, então, dessa coleção é a nossa estampa de listra. Então, nós vamos ter duas variantes, a azul e a matcha, e que a gente trabalha ela também em duas bases de tecido. No tecido plano, então, para peças mais fluídas, com bastante movimento, e na malha, trazendo peças mais ajustadas ao corpo, com drapeados, com franzidos, com detalhes que valorizam também o shape. A gente faz questão de trabalhar as duas estampas em duas bases diferentes para a gente ter essa abrangência de shapes. Então, hora vai ter, se a cliente quiser peças mais fluídas, mais leves, com mais movimento, ela tem, e na mesma estampa ela consegue ter as peças mais ajustadas também. Fica de acordo com o gosto da cliente. E aí, pessoal, a nossa grande novidade agora para a linha Essence são as nossas estampas localizadas. Então, a gente traz uma estampa floral. Essa estampa floral ela é localizada também e a gente traz ela em dois tecidos, né? No tule, num vestido de tule e num conjunto mais fluido numa outra base. Então, a gente explora bem essa questão do movimento também, da leveza, e nas duas bases de tecido, entregando os elementos florais que eu comentei com vocês anteriormente lá naquela tendência do natural. E agora, para finalizar a linha Essence, essa é a nossa última estampa, que é a estampa de coqueiros, né, de barrado de coqueiros. Então, a gente construiu uma família super especial com estampa localizada. A gente desenvolveu esse barrado exclusivamente para essas peças. Então, eles são shapes construídos a partir da estampa, justamente para trazer essa questão do verão, dos naturais, dos botânicos e ainda assim em produtos bem exclusivos e especiais para essa estação. Eu finalizo aqui então a apresentação da linha Essence. Eu fiz questão também de trazer para vocês os pontos fortes, as grandes novidades. Além desses produtos que eu mostrei, que eu ressaltei, a gente ainda tem mais um mix bem completo, né? Essa linha ela é bem importante na nossa coleção, mas eu fiz questão de trazer aqui só a novidade, só a cereja do bolo, para todo mundo ficar aqui com o olho brilhando e com empolgação para receber esses produtos. Então agora, continuando, a gente tem outras linhas, muito mais produto ainda para mostrar para vocês, e a gente vai começar agora com a linha Fresh. Olá, eu sou a Izzy, estilista da linha Fresh. Hoje eu vou apresentar para vocês as nossas principais tendências, inspirações e apostas agora para verão 27. A coleção está bem linda, leve e com bastante novidade. Nossa inspiração para o Fresh traz bastante essa influência do navy, onde trouxemos bordados diferenciados, texturas, misturas de tecidos, algodões leves, bordados temáticos, onde exploramos elementos náuticos, formas mais orgânicas e cores neutras e bem comerciais. Trabalhamos bastante tecidos nobres e diferenciados, então apostamos bastante nessa linha dos bordados para a linha do Fresh. Na coleção passada, na primavera, trouxemos o bordado temático do Siri, que foi um grande sucesso.
Então agora para o verão a gente trouxe o bordado da sardinha, numa família bem especial, com os shapes diferenciados, é uma base mais leve, né? Um algodão bem fluido, então trabalhamos o vestido de alça, o bordado ele vem com um surtom, né? Então o outro era contraste, esse ele tá totalmente, né, surtomzinho, então tá bem discreto, as peças ficaram lindas, com shapes variados, então onde trouxemos a camisa ali com a sobreposição com o top e o short, então fica arrumada, mas também despretensiosa, então o mix de produto tá bem assertivo e bem comercial, né? E trouxemos, na segunda família ali, trouxemos o bordado mais orgânico, que tem essa textura, e misturamos ele com um algodão bem leve, um voile de algodão, onde trabalhamos recortes estratégicos, né, para alongar a silhueta. Trouxemos a simetria, né, no vestido, entre meios, uma peça bem importante desse mix foi o kimono, né? Então uma peça desejo, uma peça diferenciada, trazendo toda essa identidade para a marca e feminilidade. Outra tendência, né, forte é a nossa listra navy. Então trabalhamos essa base de tecido, é um algodão. Ele é um algodão bem leve, onde trouxemos tecidos, peças mais fluídas, bem comerciais, né? Trouxemos a calça Aladdin como uma grande aposta, né, da estação. Aqui a gente trabalhou duas variantes de cores, que é o azul e o brown. Então outra família que nós trabalhamos na linha Fresh foi a textura natural. Ela lembra uma renda, ela vem com esse apelo mais 3D, tá bem sensorial, e trabalhamos shapes diferenciados, com a silhueta um pouco mais marcada, trazendo essa proposta de final de tarde, tipo um sunset, né? Então ela vem com peças mais elaboradas, peças pensadas, mais ajustadas ao corpo. Então trouxemos ela com aviamentos bem especiais, pensando, né, nesse contraste do orgânico e do natural, trazendo essa textura do aviamento. E trouxemos também ela em duas variantes de cores, né? Então essa textura natural, lembrando renda, ela vem nesse tom mais perolado e no tom marrom. Então essas são as principais apostas e tendências que a gente trouxe da linha Fresh. E agora finalizo e continuamos com as novidades da linha Lounge. Oi pessoal, eu sou a Amanda, estilista da marca, e quero saber o que vocês estão achando da nossa coleção. Nós tivemos muitas novidades e agora eu vou apresentar para vocês a linha Lounge. Bom, a linha Lounge é onde ficam as nossas peças de malha da coleção. Então a gente trabalha com duas frentes, tanto as malhas mais comerciais, básicas e clássicas do guarda-roupa, quanto com peças com uma pegada de moda, onde a gente traz texturas, malhas diferenciadas, shapes que são desejo do momento. Então para essa coleção, a nossa inspiração traz esse mood, né, de verão confortável. Então a gente traz o conforto para a malha através dos conjuntos. Temos muito essa ideia do conjunto com a camisa resort e shorts, conjuntos tanto com blusas e calças como blusas e shorts. As malhas texturizadas, elas também seguem super em alta e a gente trabalhou isso bastante na nossa coleção também. E os básicos, eles vêm repaginados através da modelagem. Então a gente sempre traz um detalhe de modelagem que faz com que essa peça básica se torne ainda mais especial e traga, né, para nossa malha a elegância da mulher fato básico. E a nossa primeira tendência da linha Lounge são as texturas. Nós trabalhamos com duas texturas nessa coleção. O tricô Sunny, que é uma base nova, super elegante, é uma malha de algodão maquinetada e a gente trabalhou ela em cores naturais. Então a gente tem ela no baunilha, no brown e no marinho, que é super comercial. A gente quis trazer essa ideia de elegância para a malha. Então a gente trabalhou a wide leg com uma amarração de lenço, que já deixa a peça toda especial. O vestido alongado com essa fenda importante na lateral.
e um conjunto que já é sucesso, que é venda garantida, que é a camisa de malha com os shorts. Também trouxemos para as texturas o canelado Vegas, que é uma malha que vocês já conhecem, que sempre vende super bem. E aí nós trouxemos um trijunto, que é a t-shirt ampla com os shorts e com a wide leg. Neles a gente também trabalhou cores que são cores mais naturais, então a gente tem o oliva, o camel e o preto, né, e off-white, que são clássicos que precisa ter. A nossa próxima tendência é a malha Saara, então a gente ainda vê muito a tendência das ribanas e a gente vem trabalhando nas últimas coleções com a malha Saara, que é uma base que está muito bem resolvida, que sempre é sucesso de vendas, porque ela é uma ribana encorpada, que dá essa cara mais nobre, ela tem viscose na composição e uma carinha de tricô mesmo. Então é uma família que a gente explora diversos shapes, tanto de vestidos quanto shapes de blusas. E aqui a gente quis brincar com a modelagem, trazendo detalhes de modelagem que fazem esse básico não ser tão básico. Então nós temos o primeiro vestido, que vocês podem ver no slide, com o detalhe das costas, né, para dar todo um efeito. Temos também detalhes do decote, nervuras, aviamentos em resina mesclado para trazer essa ideia do natural. E também o detalhe em renda, que já é renda chantilly, que já é uma tendência confirmadíssima no mercado. A nossa próxima tendência e novidade é o brilho suave, que a gente quis trabalhar com uma malha que também tivesse essa aparência de final do ano, porque às vezes a pessoa quer estar mais confortável nessas festas de final do ano, então a gente traz esse brilho suave para a malha através da malha Able. A malha Able é uma malha dupla e ela tem um brilho dourado bem suave e ela tem leves listras. Então ela junta a tendência das listras com esse brilho que é bem especial, né, para o final do ano. Então aqui nós trabalhamos com dois conjuntos, um conjunto com wide leg e o conjunto com shorts e t-shirt decote V. Dentro da coleção nós sempre trabalhamos com os listrados. E nessa coleção a gente traz a novidade, que é a listra colorida, né, um toque de cor na listra, que é uma tendência que a gente já tem visto nas passarelas das principais marcas, e aí nós trouxemos para o verão. Então nós escolhemos listras coloridas que sejam fáceis de combinar com as peças que a gente já tem, né, dentro da nossa coleção. Então a nossa primeira variante de listra, ela traz um azul clarinho, que traz essa leveza do verão e também combina super bem com o jeans. A nossa segunda listra, ela traz a referência navy que a gente falou anteriormente, dessa tendência dos náuticos, e ela vai compor super bem com o nosso linho, com as nossas peças de twill rayon e também com as peças jeans. E por último, né, que não poderia faltar, a listra com o fundo brown. A gente sabe o sucesso de vendas que foi o brown e agora a gente traz ele com esse toque mais alegre do amarelo manteiga combinando. E nós não poderíamos deixar de falar da nossa ribana clássica. Vocês conhecem muito bem, nela a gente sempre traz uma gama bem grande de shapes, né? Toda a coleção nós temos as peças que nós relançamos, que são peças que são sempre na curva A, e também sempre trouxemos novos shapes, né? Que é o desejo do momento. E não poderíamos deixar de falar dos presentes. A primeira vez que a gente lançou essa ideia de peça presenteável foi um sucesso, os lojistas adoraram e por isso a gente tem trazido em toda a coleção de verão ideias de presentes, porque eles já são uma solução para o lojista. Então aqui a gente trouxe dois kits. O primeiro kit é um kit que acompanha uma nécessaire, onde a gente trabalhou o elemento do coqueiro. Então o coqueiro, vocês viram lá no Essence que ele está presente nas peças, em peças localizadas, e agora ele está aqui na blusa de ribana também. Isso fica muito legal para a lojista fazer um VM dentro da loja, né? Fazer uma vitrine e compor. Então a peça, ela acompanha a nécessaire também estampada com essa estampa de coqueiros.
E o nosso segundo kit de presente é a caixa Duo Classic, que foi um sucesso de vendas, e agora a gente traz ela com cores renovadas. Então a gente vem falando do Navy, aqui a gente quis trazer também essas combinações com o marinho e azul claro. Então a gente vai ter o preto e o off, que são clássicos, o brown e o preto, o sky e o marinho, e também o off e o manteiga, que foi um sucesso de vendas na coleção passada. E essas foram as novidades da linha Lounge. Nós temos muitas outras peças, né? Claro, trouxemos aqui as principais, mas no mostruário de vocês vão ver que já está uma linha bem completa. E agora vamos passar então para a linha Denim. Só que antes de falar sobre tendência, eu queria comentar, agradecer, né, o sucesso de vendas que foi a linha Denim nas últimas 2 coleções. Então a gente está muito feliz com o resultado dessa linha e cada vez mais nós estamos conseguindo ocupar, né, esse espaço dentro do lojista. E para ocuparmos cada vez mais espaço, a gente precisa conhecer muito bem o nosso produto, então anotem aí que tem muita coisa boa por vir. Bom, vindo então para esse universo Denim, eu vou mostrar para vocês as nossas inspirações. A gente ainda vê um jeans muito solto ao corpo, então isso faz com que siga em alta os shapes como a wide leg, a reta, a barrel, que vocês já conhecem, a loose fit, que é essa cintura mais solta, e essa aparência de 100% algodão, né? Nas bases 100% algodão e nas bases que imitam 100% algodão. O jeans ele tá muito em alta mesmo, a gente tem visto em diversas passarelas internacionais, muito forte no varejo também, e por isso a gente vê esse jeans cada vez mais trabalhado. Então a gente vê texturas no jeans, aplicações, bordados, laser, né? E trouxemos tudo isso para a nossa coleção, respeitando o nosso DNA. Então aqui também, falando um pouquinho de shape, a gente teve um shape que foi sucesso, que foi a bermuda alongada, e ela permanece para a próxima coleção também. Algo que eu gosto sempre de frisar quando a gente fala do nosso jeans é que nós trabalhamos com os melhores fornecedores de matéria-prima do mercado. E essa é uma informação bem relevante para levar para o lojista, porque por isso a gente também, né, vem com um produto com qualidade, com informação de moda e também dentro do nosso universo. Bom, a nossa primeira tendência é esse jeans descolado, que são essas peças soltas ao corpo. Então, dentro do jeans, cada vez mais a gente tem visto o shape desejo do momento. Então, a gente tem esse shape desejo da barrel, que estava já super em alta na última coleção e que vem se fortalecendo. Temos esse shape desejo da pantalona, que foi um sucesso de vendas nas últimas coleções e que permanece agora para o verão. E a gente trabalha também com a loose fit, que dá esse ar mais despojado para o jeans, com a cintura baixa, e com a bermuda alongada, que também foi, assim, sucesso de vendas disparado, que dá esse ar mais despojado, jovem, né, e descontraído. A nossa próxima tendência do denim é a textura denim. Nós trabalhamos no inverno com o Felipe, que foi um jeans listradinho, que teve uma super adesão. E aí, na primavera, nós trabalhamos com o Geri, que era uma listra mais marcada. Só que agora nós trouxemos uma textura listrada, então ela é uma listra bem mais suave, que dá essa aparência super elegante para o jeans. Então a gente quis trazer para essa listra um conjunto, que é essa ideia do conjunto com a calça wide leg e o colete, que alonga a silhueta, e também trouxemos outros shapes como a bermuda, os shorts e a calça reta. E aí não podemos deixar de falar que em toda a coleção a gente sempre traz peças que são clássicas, que são coringas do guarda-roupa, com lavagens legais, lavagens modernas, e que são mais clean, né, mais limpas. Mas a gente não pode deixar de trazer o que é a novidade, esses detalhes que vão enaltecer, né, a nossa marca.
Então aqui nessa coleção nós trabalhamos com essa ideia do chaveiro personalizado da Fato Básico, que é uma tendência desse jeans com chaveirinho pendurado. O bordado 3D nós também trouxemos para os shorts jeans. O laser, então a gente trabalhou a estampa do laser com a estampa coqueiro, que foi a estampa que a gente usou lá no Essence, usou no Lounge e aqui a gente comunica ela novamente no shorts jeans. E isso fica muito legal dentro de uma loja, então é muito bacana, né, vocês apresentarem isso para o lojista. E aqui nós trabalhamos a ideia da wide leg que já acompanha o lenço, então é um look que já vem resolvido para cliente. E aí também ressaltando que toda vez que nós trabalhamos com metais, a gente cuida bastante, né, da qualidade desse metal, então a gente tem ali o último shorts que tem metal, ilhós, uma peça bem especial. Então vamos entender um pouquinho sobre as modelagens dessa coleção. Nessa coleção nós tivemos 7 modelagens, então quanto mais a gente ganha espaço, mais a gente consegue trabalhar, né, mais modelagens e trazer essa novidade do momento. Então a novidade do momento é a calça capri. A calça capri, ela tem a cintura no lugar, ela é toda ajustadinha e ela tem um comprimento até acima do joelho. A calça bootcut, ela também tem cintura no lugar, ela é ajustada até acima do joelho e vai abrindo suavemente na barra. A calça flare, ela também tem cintura no lugar, ela é ajustada até acima do joelho, mas ela abre bem mais na barra, então a flare, ela é mais ampla na barra do que a bootcut. A calça reta tem cintura no lugar e ela vai descendo reta a partir do joelho. A calça barrel tem cintura no lugar e ela vai fazendo esse formato mesmo de barril, então ela tem um arredondado até afunilar. A calça wide leg, ela tem cintura no lugar e ela vai abrindo a partir do quadril. E a pantalona também, ela tem cintura no lugar, ela abre a partir do quadril, mas a boca da perna dela é muito maior do que a da wide leg. Então, em comparação, né, a gente tem a bootcut e um crescente, a flare, a wide e por último a perna mais ampla é a da pantalona. Falando ainda sobre modelagens, nos shorts a gente também e bermudas a gente também contempla, né, mais modelagens. Então a gente tem os shorts, nossos shorts é sempre soltinho na perna para dar essa elegância para os shorts jeans. A bermuda, a gente tem tanto a bermuda meia coxa, que também tem cintura no lugar, é soltinha na perna, mas tem esse comprimento meia coxa, e a bermuda alongada, que é uma super tendência do momento, que ela tem cintura no lugar, é soltinha e tem um comprimento acima do joelho. E para trazer a tendência dos comprimentos mini, nós trouxemos um short saia, que ela é um short saia mais curto, né? Temos ele todo como se fosse uma saia e só tem um shortinho interno também de jeans. E aí tem o comprimento da nossa saia curta. Essas foram as nossas tendências e novidades da linha Denim. E agora vamos passar para a nossa linha Beach. Oi gente, voltei aqui para falar sobre as nossas principais apostas, tendências e inspirações da linha Beach. Nossa inspiração para a linha do Beach veio bem rica, bem nobre, com essa ideia de um verão bem alegre, bem colorido. Trouxemos estampas exclusivas, né, com o floral que está bem forte. Trabalhamos também em bordados exclusivos, bordados em cordonê, bordado temático. Trouxemos texturas diferenciadas, texturas que lembram telas, texturas mais naturais, texturas orgânicas e uma cartela de cor bem completa com um mix de produto para tentar atender vários shapes, né, várias propostas e bem comercial. A nossa cartela de cores, ela vem
contemplar, né, esse momento bem importante da nossa coleção. Então a gente trouxe os naturais, trazendo toda essa cor inspirada na natureza mesmo, né? Então ela vem desde o tom natural, passando para o chocolate, para o cappuccino, que ele está bem forte, bem presente na nossa coleção, que são os tons terrosos. Aí temos uma cor nova, que é a nossa aposta, que é o grape, que traz um ponto de luz, trazendo, né, essa luminosidade e valorizando ainda mais, né, a cor para essa estação. Os tons calmantes, que são os tons verdes e também bem comerciais, que é o pistache e o floresta. Um ponto importante que são os azuis, como a Nina tinha citado, né, anteriormente, na coleção ele está presente em todas as linhas e principalmente na linha do Beach. Então ele vem no Sky, que a gente trouxe na coleção passada e ele foi sucesso de vendas. E o náutico, né, não poderíamos deixar de falar do marinho, que é um tom bem comercial, elegante, e o preto, que é um tom bem clássico e certeiro. Então, falando um pouquinho sobre os tecidos dessa coleção, vamos falar das bases, né, que a gente trabalha, umas que são bem remanescentes e a gente tem um resultado super positivo de venda, que é o nosso Trilobal, é o nosso carro-chefe, é o sucesso de vendas, é um tecido mais estruturado, de poliamida, com elastano, ele tem secagem rápida, ele tem a proteção UV, uma cartela de cores maravilhosa, né? Então ele tem esse acetinado, esse perolado. Então trabalhamos diversos shapes, trabalhamos os tops com um bloco de cores nessa coleção. Então ele é bem abrangente, ele traz diferentes propostas para a nossa coleção. O Sara Light também é um sucesso de vendas. É um canelado um pouquinho mais suave, ele é mais estruturado, onde, né, traz essa segurança a mais para a mulher. Então ele dá esse conforto, também é uma base de poliamida com elastano e trouxemos essa cor bem importante que a gente citou, que é o grape, que traz essa feminilidade e esse ponto de luz para a coleção. Temos o Jacquard Enoch, que é um tecido novo, ele é um leve texturizado, ele tem um pouquinho mais maleável, também é poliamida e ele permite fazer algumas modelagens um pouco mais, não seria ousadas, um pouco diferentes, como a gente trouxe nesse maiô drapeado, então ele é um pouquinho mais maleável, mas também são tecidos bem importantes da nossa coleção, trabalhamos com matérias-primas bem exclusivas e também de alta qualidade. Então vamos falar um pouquinho sobre as modelagens que a gente trabalha, né? E vou mostrar para vocês a diferença do nosso mix de produtos, né? Contemplando todas as modelagens, a gente tenta trabalhar modelagens bem estratégicas, né? Tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, tentando atender o maior número possível, né, de biotipos. Então, um dos carros-chefes nosso é o biquíni cortininha, que é o nosso biquíni menor, que é o biquíni de marquinha para pegar o sol. Então, normalmente ele vem com um bojo removível, ele tem a calcinha ajustável menor, né? Geralmente a gente trabalha ele com fio duplo, né? Temos o top sport, que ele é um top reto, bem confortável, pensando bem nessa ideia, né, hoje de lifestyle, que o esporte está super em alta, então todo mundo tem essa proposta para fazer esporte de forma confortável. A gente pensou nisso e também é um biquíni que a gente traz e ele é sucesso de vendas. O nosso meia taça é um biquíni mais estruturado, ele vem com um aro, né? Então ele não tem bojo removível, ele é um biquíni bem estruturado com alças fixas e normalmente nessas bases um pouco mais estruturadas a gente coloca uma calcinha intermediária. Então é uma calcinha de largura lateral média, ele não, né? Às vezes, ora ele vai ser fio, ora ele vai ser calcinha atrás com uma costura, mas normalmente a gente trabalha
trabalha, se o busto ele tá mediano, a gente tenta trazer uma calcinha média também para equilibrar, né? E temos o Tomara que Caia, que é um sucesso de vendas, ele vem sempre com alça removível, então quem quer tomar sol pode remover, né, para não ter a marca, ou quem gosta também, é opcional, né? E também a gente traz as bases de calcinha intermediária, onde trabalhamos shapes diferenciados, hora franzida, hora com aviamento, hora fio duplo, ou com reforço de costura, né? Então, elas são bem variadas. E temos o nosso top alça larga, que é um maiô, um biquíni um pouco mais estruturado, realmente para uma mulher mais madura. É um shape que também a gente vende super bem. Trazemos ele em diferentes bases de tecido. E a calcinha também é uma lateral mais larga. Agora vamos falar um pouquinho sobre as nossas apostas, né, pro beat dessa coleção. Trouxemos o bordado de forma diferenciada, né, em bases diferentes também. E como a gente, né, vê que sempre ele é um sucesso de venda, a gente traz ele de uma forma bem exclusiva, onde trabalhamos essa ideia do bordado costas, bem com esse apelo resort premium mesmo, onde ele faz o conjunto, tendo a opção da camisa com a calça ou com o short, onde trabalhamos os detalhes combinando com o bordado de filete, né? Tá bem bacana, bem diferente, e também é uma peça que transita entre piscina, clube, o dia a dia e também no beach, né? Se quiser transitar com ela em diferentes ocasiões, é uma peça bem versátil. Aí temos, falando em bordado, né? Temos o bordado cordonê, que ele aparece também, com essa linha mais rústica, né? Onde a gente explorou formas mais orgânicas. Ele aparece no top bordado e no bordado localizado do maiô. Aqui vamos falar um pouquinho das nossas estampas, como que a gente fez essa divisão, né? Então, trabalhamos a estampa geométrica, ela tá nos tons bem aquáticos, trazendo toda essa leveza, né, para a coleção. E um traço mais abstrato, bem leve, né? Trabalhamos ela no tecido trilobal e também trabalhamos ela no tule. Temos essas três opções de cores, que é o marinho, esse verde deep green e o sky. Aí temos a listra, que é um sucesso, né? Sempre de vendas, e ele é também a nossa inspiração náutica, como a gente falou anteriormente, é uma das principais apostas. A listra, ela é muito consolidada no verão. Trouxemos ela no trilobal, né, em diferentes shapes, ela aparece, e também temos a opção dela na nossa canga, né? Então trouxemos ela no sky, no brown e no marinho. Outra estampa bem importante da nossa coleção é uma estampa mais temática, que é a palme. Elas é uma leve gravataria, né? Que é de um mini coqueiro. Então ela vem nos tons de merlot, pistache e brown. Também trabalhamos ela no sand beach e no panareia, onde a gente faz esses coordenados do biquíni com as saídas de praia, né? Então é uma coleção bem pensada. Então tem essas opções de cores em diferentes shapes e para compor com as saídas. E uma estampa bem importante da nossa coleção, que a gente aposta e viu muito nos desfiles, são as estampas florais. Esse floral, ele veio, né, trazer toda essa feminilidade, toda essa leveza e, né, tem um traço mais artístico, mais manual, então a gente traz e aposta nele assim, bastante para essa coleção. As cores estão lindas, estão bem vibrantes, né? Temos ele na variante aveia, merlot e deep green. Também fazendo essa composição da saída de praia com os biquínis. Agora, né, trazendo um elemento bem importante para a coleção, a gente desmembrou a estampa floral e trouxe ele localizado. Então, é a mesma estampa que vai poder compor com a estampa corrida do floral. E agora a gente desmembrou, trazendo estampas localizadas, mas é o mesmo elemento, a gente trabalhou as mesmas cores. Então, ele vai aparecer no maiô localizado, na saída de praia localizada, né? Que tá esse caftan, que também é uma forte tendência para o beach.
e trabalhamos a canga localizada. Então ela está bem artística, com essa pegada bem manual, assim, né? Trazendo essa natureza botânica para a coleção. Então, um mix bem coordenado. E sobre as nossas saídas, a gente traz um mix bem completo, tanto de tecidos, né? A gente trabalha tecidos bem leves, bem fáceis, né? Que não amassam. Trabalhamos telas, trabalhamos tule, trabalhamos um tecido plano, mas que seja leve e tenha uma textura. Então, para ficar com essa cara de resort premium mesmo, são tecidos bem importantes da nossa coleção que compõem as saídas com os maiôs e biquínis, né? Fazendo todo esse mix que a gente traz. Então, são mais de 50 peças no nosso mix, né, de produtos. Então, são 50 oportunidades, fora, né, as variantes. Então, é uma coleção grande que o verão, né, vem com tudo. Então, a gente vem com ele trazendo muitas novidades para vocês. Então, um mix bem coordenado, com bases diferenciadas, tanto de produto quanto de tecido. Então, gente, essas foram as nossas principais tendências do Beat 27. Desejo a todos boas vendas e sucesso e até breve! Bom, então para finalizar a nossa apresentação de tendências, eu vou apresentar as tendências da linha Sport. A linha Sport foi a nossa novidade no Primavera 27 e ela teve uma adesão muito boa dos lojistas. Isso porque a gente vem desse movimento do mercado em que o fitness não é mais só uma roupa de academia. Essa roupa, a mulher vai no mercado, vai tomar um café com uma amiga, a gente vê muita gente no shopping usando essa pegada mais esportiva, então ela se tornou mesmo, né, um estilo de vida e nós queremos estar presentes, né, no dia a dia da nossa mulher em todos os momentos. Então, como no nosso painel de inspiração, a gente traz aqui a ideia desses looks coordenados, né, uma cor como destaque, modelagens cleans, que deixa super sofisticado esse look mais esportivo. Nós vemos também como tendência os vivos, os detalhes em vivos contrastantes, os detalhes também de duas cores, então esse bloco de cor. E muito forte essa tendência do tênis, né? Então essa inspiração do tênis que vai para o short saia, para os vestidos com macaquinho por baixo. E tudo isso proporcionando um look que a pessoa consegue tanto ir para a academia, como também usar, né, no dia a dia. Na nossa cartela de cores, nós trouxemos cores que são muito comerciais, como o preto, o marinho, o brown, a cor oliva, e também trouxemos cores que são cores novidades, cores desejo para esse segmento do fitness, como a cor balé, que é um rosa claro que a gente viu em diversas marcas consagradas, né, internacionais, e também a cor coral, que traz, né, essa ideia do verão. E a cor Pacific, que é um tom de azul um pouco mais acinzentado, que fica super elegante também. A nossa primeira família é a família da poliamida dance. Então, algo que é bom frisar e estar bem claro assim para vocês é que a gente está trabalhando somente com poliamida. Então, o fitness ele é uma novidade para fato básico, mas a gente já traz ele com malhas muito bem pensadas. Então, a gente, claro, estamos sempre, né, evoluindo, buscando matérias-primas novas, buscando melhorar também, mas a gente já traz ele com poliamida e também com malha dupla. Então, a poliamida dance, ela é uma malha dupla que faz com que marque menos e é uma malha com ótima qualidade. Ela tem as propriedades de elasticidade, compressão e o toque macio. Nela a gente trabalhou a tendência dos vivos contrastantes e a tendência também dessa peça bicolor. Então a gente fez até um top reversível, que é muito legal porque daí a cliente tem duas peças em uma. E aí para essa linha nós também trouxemos a faixa de cabelo combinando para compor, né, um look todo fato básico. A nossa próxima família é a poliamida versatile. A poliamida versatile, ela também é uma malha dupla e nela a gente tem
ainda mais conforto do que o Dance. Ambas são confortáveis, né? As duas são malhas duplas, mas no Versátil ele dá um pouquinho, né? Ele tem um pouco menos de power. Ela tem elasticidade, tem compressão e aqui a gente tem proteção UV. Todas essas características do tecido, elas estão disponíveis nas tags. Então, às vezes, no momento de apresentar, é sempre bom falar dessas tecnologias, porque dentro do fitness, essas tecnologias são muito valorizadas, né? Então, aqui, na poliamida Versátil, nós trabalhamos com os recortes em tule, para dar esse ar, né, uma certa transparência. Trouxemos também a ideia de torção no busto, uma informação mais de moda para o top. E os bolsos funcionais, que nós usamos tanto o bolso lateral, em que a pessoa pode guardar o celular, a chave da academia, quanto o bolso no cós das costas também. E não poderia deixar de faltar os macaquinhos, porque o macaquinho está super em alta e aqui a gente trouxe o macaquinho com recortes que super valoriza, né, o corpo da mulher. Outra base de poliamida que a gente mantém nessa coleção é o Vertical Max. O Vertical Max é a nossa base acetinada, ela é uma base que tem muito destaque nesse universo fitness, é uma base conhecida que as pessoas até mesmo procuram. A nossa base, ela é malha dupla e também é de poliamida. E aqui a gente trabalhou bastante essa ideia de ter opções de tops, opções de bermudas e shorts. Isso em toda a coleção. No geral, a gente buscou ter tops que atendam, né, diversos tipos de corpos. Então, aqui no Vertical Max, as características deles é a secagem rápida, a elasticidade e a proteção UV. E, finalizando, a gente tem uma novidade, que é a poliamida Darling, que é uma poliamida que ela é mais leve. Então, aqui a gente trabalha com peças mais soltas ao corpo. A gente viu a necessidade dessa poliamida a partir dessa tendência do tênis, do pádel, desses esportes de quadra, em que a gente vê muitos vestidinhos, short saia, e é legal ter essa poliamida mais leve. Então aqui no vestido, a gente tem o vestido, mas ele por dentro ele já tem um macaquinho e um bolso para colocar a bola do tênis. Mesma coisa, essa tendência do tênis a gente traz aqui na blusa polo, que é um conjunto, com o short saia. O short saia também tem o bolsinho interno. E aí também trouxemos a ideia de ter uma blusa mais ajustada ao corpo, para fazer um look todo na mesma cor. Então a gente tem a blusa justinha com franzido lateral, que valoriza muito a silhueta. E também, por último, o look de corrida, onde a gente tem o short de corrida com um short interno, também para dar essa segurança. E a nossa última família é a família do Athena, que foi um sucesso de vendas nesse nosso primeiro lançamento. A gente ficou muito feliz o quanto os lojistas amaram esse tecido. Ela é uma base dry de blusinhas, né? A gente trouxe algumas como relançamento mesmo, como clássicos, modelagens que são muito coringa, e também trouxemos novas modelagens, como a modelagem da blusa alongada, que foi até mesmo uma solicitação no nosso último encontro, na nossa última convenção. Então agora trouxemos essa blusa alongada, tanto na frente quanto na parte de trás. O Athena, ele tem então a secagem rápida, ele tem essa respirabilidade justamente por ser uma base dry e proteção UV. E para deixar, né, a nossa linha ainda mais completa, a gente traz os acessórios, que é a faixinha de cabelo, que o pessoal gostou bastante, justamente para fazer um look todo da foto básico e fica bem legal, né? Tá super em alta. E o kit de scrunchies, que fica também uma proposta muito bacana e já vem o kit pronto, é um tipo de presente legal para ter na loja também. Bom, pessoal, essas foram as nossas tendências da coleção de verão 27. Esperamos que vocês tenham saído deste momento muito inspirados e com muitas ideias. E nós ficamos sempre, né, à disposição caso surja qualquer dúvida. Desejo ótimas vendas para vocês e sucesso sempre!